Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no 10º episódio do Familiarizando Cast. E eu preciso dizer que esse é o último episódio dessa temporada. Pois é, eu tô chique. Primeira, segunda, terceira temporada. Vamos ver como é que vai ser a vida dessa advogada, mãe, mulher, para ver se a gente consegue dar seguimento, né? Hoje vamos falar sobre um assunto, assim, eu arrisco dizer que é um dos mais especiais. Porque é um assunto que eu vivencio aqui todo dia no escritório. Vamos falar sobre rompimentos e recomeços. Legal. E aí vamos falar sobre relacionamento abusivo. Vamos dar uma pincelada aí, o que causa esses rompimentos, o que fazer para sair desses rompimentos inteira. E para falar sobre esse assunto, eu convidei nada mais, nada menos que Mariana Lima. Mariana Lima é cap da Rio de Jazz, mãe do Cláudio Henrique, de 5 anos, mãe do Carlos Eduardo, de 2 anos, madrasta, ou melhor, bodrasta, né, Mari? Com certeza. Do Lucas, de 14 anos, e da Bia, de 11 anos. E para compor esse bate-papo interativo, que eu tenho certeza que vai ser, eu convidei também a Mirella Freire, mais conhecida como Mirella Nutri. A Mirella, ela é mãe da Yolanda, de 13 anos, mãe da Elizabeth, de 11 anos, e está divorciada há 1 ano. Então, vamos lá, meninas, muito obrigada pela disponibilidade, por toparem vir aqui bater esse papo comigo Prazer, e fazer já. parte Obrigada também pelo Familiarizando convite. Cast. Muito feliz em ter vocês aqui, viu? E eu tenho curiosidade, né? Também tô amando esse momento aqui. Que bom. É o primeiro podcast de vocês? Sim, o meu é. O meu também. Eu espero que a gente tenha muito a contribuir. Não pode falar palavrão, não, né? Pode falar o que quiser. Pode falar palavrão. Lembrando o cabaço aqui. Ótimo, que seja o primeiro de muitos, né? Quem sabe a gente também não faz um repeteco aí nas próximas temporadas. Eu tenho uma curiosidade sobre a Mari. A Mari, já que a gente está falando sobre rompimentos e recomeços, Mari já namorou na adolescência com o meu marido, que a Mari não namorou, gente. né? Então, um dos primeiros rompimentos dela foi o primeiro. Olha aí. Primeira decepção amorosa. Primeira decepção, Márcio. O que você fez com a Mari? Depois a gente vai conversar, viu? Mas eu preciso agradecer, né? Que teve esse Graças a rompimento. Deus, já. Eu acho que ele aprendeu com tantos erros que ele fez na vida. Não, Marcinho, você é maravilhoso. E é bom o beijo, pelo menos, tu se lembra? Eu nem me lembro. Mas foi meu Se primeiro for ruim, ela não beijo, vai dizer aqui viu? pra mim, né? Foi o primeiro, mas ela deve saber, E também né? ela também acha. Não tava com ele. Se eu tô casada com ele, né? Bom, não vou fazer muita propaganda não, porque sei lá, né? Mas enfim, foi o primeiro rompimento, né? Então eu vou aproveitar esse gancho e queria pedir para as meninas falarem um pouco sobre essa vivência de rompimentos, de recomeço, dentro da vida delas, como é que foi isso. Me digam. Posso começar, Mi? Pode. Já que a já começou aí dando o gatilho do Marcinho. Pode. Eu acho assim, quando a gente é mais nova, né? O relacionamento, ele é muito mais mágico, mais lúdico. Diferente de quando você entra na vida adulta, com as suas responsabilidades e, além da paixão, existe uma série de outras atribuições que vêm junto, né? Que a gente vem amadurecendo e vem carregando essa bagagem. Ao longo da minha vida, eu tive vários relacionamentos, dentre eles alguns curtos e outros bastante duradouros. O Marcinho tá dentre os curtos, né? Foi o meu primeiro. Depois dele, eu tive um relacionamento quase de 10 anos, né? Com uma pessoa que, Ave Maria, a família dele hoje em dia eu tenho um carinho imenso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas acabou que, dentre essas indas e vindas, seguimos caminhos diferentes, né? E depois disso, tive outros relacionamentos, também acabei onde estou, né? Hoje em dia casada com o Cláudio, que também já é divorciado. Eu digo até que ele é minha Ferrari usada, né? Adorei. Porque Ferrari, eu gostei do Ferrari. ele né? é uma Ferrari, Né? mas ele é de segunda mão, mas Sim. continua assim, não deixa de ser uma Ferrari. E é isso. Ele tava em bom estado, né? Ele amiga? tá, Isso Ave que importa. Maria, cada vez melhor. Muito bem. E tu, Assim, Mirella? quando tu falou a palavra aí, rompimento, né? E o que a gente
pra gente falar, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi que rompimento, pelo menos pra mim, né? O que me veio à mente, assim, é que nunca é algo planejado, sabe? Você não... O rompimento é quase que semelhante a uma surpresa. Mas, assim, você não casa pensando no rompimento. Acredito que algumas pessoas até casem, porque tem gente de todo jeito, né? Os seres humanos são muito complexos e aí as intenções de se relacionar, e casamento, e namoro e tal. Mas, assim, acho que para a maioria das pessoas, o rompimento ele vem como uma surpresa, como algo não planejado, como algo que você não se preparou para aquilo. É isso que vem, assim, quando a gente pensa em rompimento. Quando a gente fala em rompimento, é isso que vem para mim. Algo que pega a gente meio de surpresa, algo que vem e lhe tira, assim, o chão, algo que faz você repensar uma vida inteira, né, para trás, assim. Ai, até me emociono, gente. Faz sentido. Mas, Mi, tu acha que essa surpresa vem do negacionismo de quem está vivendo a relação que está caminhando para o fim? Ou não? Tu acha que também vem, aliado a isso, talvez, a esperança de que vai um dia ser diferente, que aquilo não vai acabar? Eu acho que a gente não quer enxergar, mas que os sinais estão sempre muito claros. Sim. Muitas vezes, eu diria que desde o início do relacionamento. Mas aí é que tá o porquê. Por que a gente não quer enxergar? Né? Esse é o grande X. Eu acho que às vezes por comodismo, Essa às é a vezes grande pelos questão. filhos, né? Talvez pelo sonho de algo que você quer que se realize. Talvez pela a fase da paixão, a imaturidade também conta, a projeção, né? De vida, né? A projeção, daquele relacionamento. se relacionar. Até a frustração de ver aquilo ali, aquele sonho, aquela eu acho que energia que você se relacionar sempre está muito linkado à projeção. Né? Ao que a gente projeta. Expectativa também, expectativas, né? Eu não sou daqui de Fortaleza, né? Eu sou de Recife. Eu namorei 3 anos e vim pra cá com esse objetivo de me casar. Então, você imagina, a gente... Há quantos anos? Há 20 anos atrás. Porque foram 17 anos de casada, os 3 de namoro. Bem mais nova e assim, você... Além da questão da paixão, né? Tem dos sonhos e você casa com aquela intenção, né? De ter a sua família. Eu acho que isso é o que leva um casal. Nem que a sua família seja os cachorros, né? Que você... hoje as mães não, muitas mulheres optam por não engravidar, mas aí você tem o seu núcleo ali. Você casa para ter o seu núcleo, o seu lar, para dividir a sua vida com alguém. Né? Que a vida, alguém te colocou ali, o destino que você escolheu, vocês se escolheram. Então, tu imagina, por mais que eu diga que os sinais, eles sempre estão presentes, a gente inconscientemente dá um jeito de fechar os olhos. Sim. E aí, o que eu percebo, né? Quando chega o fim, que você olha para trás... Você percebe na história da pessoa que, mas o que motivou o fim? A pessoa sempre traz aqui esse relato, né? Motivou, estou me divorciando por isso. E aí, no decorrer da história contada, você percebe que isso sempre esteve presente na relação. Sim. E aí, eu trazendo uma experiência pessoal, uma época da nossa vida, do meu casamento, a gente fez terapia de casal. E... Enfim, a gente estava se desencontrando, não conseguia conversar sobre alguns assuntos. E aí, eu sou super adepta à terapia. Eu disse, vamos para a terapia de casal para ver se lá a gente consegue conversar. E o terapeuta fez uma dinâmica muito legal, que ele disse assim, Márcio, o que fez você se apaixonar pela Jardelle? Aí ele, a força de vontade dela, a garra, a insistência. Ela é uma mulher que não desiste. Jardelle, o que fez você se apaixonar pelo Márcio? Eu disse, a calmaria, a tranquilidade, ele me traz leveza.
E aí a gente começou a perceber que esses motivos que fizeram com que a gente se apaixonasse eram os mesmos motivos que estavam atrapalhando nosso relacionamento, porque ele estava reclamando que eu era uma pessoa ácida, que eu era uma pessoa que tinha uma energia diferente da dele, que o meu tom de voz era diferente do dele, e eu reclamando da calmaria dele que já estava demais. Então foi tão interessante isso, porque a gente se percebeu naquela relação que a gente continuava o mesmo. A gente que estava, a nossa expectativa que era Tinha mudado sempre maior, que toda vida que a gente verdade. chegava em algum lugar que era o que a gente esperava, a gente queria mais, queria mais, queria mais. E foi bem interessante. E aí vocês trazendo esse relato, junto com o que eu vejo aqui toda a vida, né, todos os dias, é isso mesmo, o que a gente percebe é que os motivos que levam ao fim, eles, na verdade, sempre existiram. A gente é que passa a não tolerar mais, talvez. Ou, claro, eu acho que tem a gota d'água, né? Tem uma virada de chave, não sei. Que vocês eu acho me que não dizem? tem um padrão de rompimento, de fim. E existe o fim causado por algo realmente pontual, como às vezes acontece uma traição, né? Embora às vezes também se constrói isso aí, né? Mas tem casos que não, que de repente a pessoa nunca desconfiou, nunca soube, pá, descobriu e aquela pessoa ali rompe. Sim. E aqui tudo vai, né? Acaba ali para os filhos, aquela família, aquela estrutura acabou. Mas existe também o rompimento que ele é construído. A gente, do jeito que a gente constrói a relação, o início, a gente constrói às vezes o fim da relação também, né? No dia a dia, nas incompatibilidades. Sim. E muitas vezes na intolerância, mas muitas vezes também eu acho que um ponto importante é na imaturidade. Eu falo que até assim que o mundo é dividido entre as pessoas que amadurecem e as que se negam a amadurecer. Então, a gente muda dentro do relacionamento, e que bom que a gente muda, né? Mas a mudança do casal, ela tem que ter uma sintonia ali. Eles têm que ir atingindo estágios da vida. Isso aí também tem que estar sintonizado. Se um também amadurece demais, aceita, né, que existe os estágios e o outro insiste, né? em permanecer num lugar de adolescência, né, de que nada é importante, de que Valorizando outras coisas, a vida né? é maravilha Sim. e isso eu acho que isso muitas vezes é um problema. Vai acabando, eu acho que abre caminhos muito diferentes, né? E aí os objetivos acabam sendo muito distintos, né? Eu acho que faz total sentido isso. Isso aí eu acho que é um dos pontos que acaba a questão muito do diálogo Sim. no casal. Então, como que você se relaciona com alguém para o resto da sua vida que você não consegue ter um diálogo maduro? Sim. Que você colhe algo dali. O que sai do teu diálogo com teu marido? É como se entendeu? estivessem mundos diferentes, né? O que você consegue... Porque o que fica no final? São as conversas. São conversas. Quando eu fui casar, eu lembro que a mãe de um grande amigo da gente, mãe do Jesus, não sei se você conhece, Jesus. né? Ela olhou pra mim e disse: se vocês fossem do mesmo sexo, vocês acham que seriam amigos? Aí a gente olhou um pro outro e disse: acho que sim. Ela, então tem futuro. Porque no final das contas é isso que resta também, né? É amizade. Existe até uma controvérsia com relação a isso. Eu já vi alguns psicólogos postando que é perigoso quando o casal também se tornam muito amigos, porque a parte sexual, a parte de amantes fica prejudicada. Mas não sei, sabe? Eu acho que a vida da gente também é formada de encontros e desencontros dentro da própria relação. Mas quando você percebe realmente que a balança, na minha opinião, ela pesa mais de um lado e que esses caminhos estão completamente diferentes, como você colocou, Mari, é realmente muito mais complicado de ter esse reencontro, né? Lá na frente. É difícil. Eu acho, por falar em balança, existe uma coisa assim dentro do relacionamento que nenhuma das partes pode se sentir
muito desfavorecida dentro do relacionamento, assim. E tem que existir um equilíbrio. Cada um com o seu papel, né, amiga? Isso, tem que ter um equilíbrio. Seja lá em que área for, se existir uma diferença muito grande, alguém aí vai estar prejudicado. Sim. Entendeu? Seja financeiramente, em algum papel dentro da relação, se existir um desequilíbrio muito grande, isso não se sustenta. Às vezes eu vejo amigas minhas que são mães recentes, né? Que quando tem o primeiro filho, elas acabam deixando o papel de mulher e de esposa para virar mãe, né? E isso acaba, às vezes, prejudicando a relação do casal. Sim, eu vejo também isso. E filhos é um dos motivos que eu percebo que causam rompimentos no casamento, justamente porque é um momento de desencontro. Porque o casal assume novos papéis, nem sempre os dois estão tão envolvidos, né? Igual. Causam, mas também, às vezes, eles fazem a gente ficar assim. Segura. Sim. Não estou dizendo que você vai ficar para sempre. Sim. Mas a gente, como mulher e como mãe, né, acho que vocês vão concordar, a gente pondera muito. Claro. Quando tem filho. Com certeza. Eu lembro que em aumenta, vários momentos que eu via que aquilo ali não dava para tolerar, e eu falava, mas deixa as meninas crescerem um pouco mais. Sim. E eu paguei minha língua, porque eu era aquela que dizia assim, fica no casamento por causa de... Até parece que filho segura o casamento. Segura. Não segura a vida inteira. Adia, né? Adia. Por um período, eu esperei o quanto eu pude para minhas filhas crescerem mais, Sim. entenderem mais o que se passava e poderem até se defender quando precisassem. E eu acho que isso é importante. Às vezes também muito bebezinho, não tem compreensão, talvez seja uma fase também que fica entre o casal, né? Sim. Os adultos acertam ali, questão de guarda e tal. E acho que quando tem uma rede de apoio dos dois lados, a criança continua sendo criada com muito amor, né? Com tudo que precisa ali, talvez não sinta tanto. Mas dependendo da idade... Eu acho que... Eu tenho outros casos de mulheres pacientes minhas que também... Eu tenho uma paciente que ela esperou os filhos fazerem 18 anos para ela se separar. E assim ela fez. Que estava ali, né? Sendo construído ao longo do tempo. É que a mulher, ela é diferente, né, Jardelli? Ela vai avisando. Ela dá os sinais de que, daquela forma... não dá mais para sustentar, de que ela não vai mais tolerar certas coisas. E isso eu acho que a maturidade traz muito. Chega uma certa fase que a gente começa a olhar a relação de cima. Passou aquela fase de menino pequeno, peito, baba. Eu falo que tem uma fase, gente, que a gente só quer que a baba chegue. Né? A gente só quer que a baba chegue. Nessa fase. Tu ainda tá. Quando a babá sai, chega no desespero. Então, assim, tem essa amiga. fase. Por eu ser de outra cidade, eu queria recomeçar profissionalmente. Eu sempre estudei muito e assim, tentava conciliar. Então, assim, você não consegue focar 100% em tudo o tempo todo. Não, consegue. Né? Não. Então, você muda o olhar para a relação. Os filhos vão crescendo, vão ficando mais independentes, você se estabiliza profissionalmente, você está mais velha, você já tem outra visão de vida. Então, muda. O olhar para a relação muda. E dependendo aí dos seus critérios, pode ser que alguns pré-requisitos não preencham mais para aquela nova realidade. E a gente vai tentando. A mulher tenta, né? Sim. A mulher tenta, a mulher dá o sangue dela. Ela dá o sangue dela para manter ali aquela estrutura de família, de tudo. Porque a gente sabe a doação que é. O homem nunca vai saber o que é a doação de uma mulher. Ele não. nunca, nem a doação e nem o trabalho, nem o não cansaço. sabe, porque a maternidade tem um peso. Eu acho algo sagrado a maternidade. E eles nunca vão alcançar isso. Né? Pode ser o melhor pai do mundo, mas nunca vai alcançar isso. E aí eu acho que a gente vai avisando, a gente vai dando os sinais, os avisos, a gente vai mostrando que a gente já não se submete mais a algumas coisas, a gente vai questionando. Sim. E aí você incomoda. E aí até quando?
né? E vai ser assim. O homem, eu acho que ele É mais acomodado, né? Eu acho e, que... e talvez, dependendo do tipo de homem, da estrutura, né, do matrimônio, talvez ele não acredite que esse fim vai chegar, né? Que a mulher vai realmente se desvencilhar daquilo ali, que ela vai dar um basta, né? E que ela vai, sim, ela vai talvez perder algumas coisas, mas que ela pode ganhar outras. O homem, ele Duvida, é bem né? incrédulo de que a mulher sobrevive. Na verdade, eu Sim. costumo dizer que subestima, né? Subestima. A capacidade da mulher de se reinventar. Assim, seja que idade for. Aqui eu já vi casos de mulheres novas, né? Que acabou de casar e resolve que não dá mais. Como já vi mulheres mais maduras, não vou dizer velhas, mais maduras, mas que já tem filhos, aí, já tem netos até, que chega e diz, eu não quero mais, eu cansei. E é tão bonito ver se desabrochar. Mas todos os casos têm isso em comum, pelo menos aqui na minha experiência. Na minha família teve disso, duvidar. né? Inclusive, tu conhece a tia Márcia, Sim, casada foi, com verdade. meu tio, eles têm o quê? Eles têm 4 netos, sei lá, sim. 5 netos, né? Já se separaram bem recente, né? Recente hoje. E assim, são super amigos. Vão pra praia juntos, né? Sim. Mas como casal talvez não funcione mais, né? Sim. E é preciso aceitar isso, né? Que é engraçado, a minha filha mais velha, a gente conversando dela, falou, mamãe, ciclos se encerram, né? Então, assim, é legal, eu sempre tive uma conversa muito aberta com elas, muito verdadeira, e eu sempre deixei muito claro os motivos, elas viam algumas coisas, né? E até uma coisa que eu estava conversando, quando foi a virada de chave, né? E tipo, eu não vou mais ficar aqui, eu não vou mais aceitar. No meu caso, foi quando eu comecei a ver que estava atingindo as minhas filhas. Sim, é o que eu ia perguntar. O que fazer para proteger os filhos, né, numa situação dessa? Porque é tão difícil vivenciar um conflito dentro da própria casa, junto com os filhos, porque ao mesmo tempo que a gente pensa que você traz aqui, que a Mari concordou, que com o filho você adia, mas até que ponto isso é bom para eles? Sim. A minha experiência, assim, né, como eu sou de um segundo relacionamento e o Claudinho já foi casado com a Carol e tiveram o Lucas e a Bia, eu vivenciei, os meninos eram muito pequenininhos, né? Acho que a Bia tinha 3 para 4 anos e o Lucas, eu acho que tinha 5, 6. Ele tinha se separado há quanto tempo? Só pra gente entender o contexto. Amiga, fui rápida. Foi? Tu não, ele. Tu não, foi ele. Meu jeito foi. Porque se não for assim, não é a Mari. Não, tu foi rápida em casar, mas há quanto tempo ele tinha ele estava divorciado? Assim, divorciado... Que não, ele saiu separados. Eu acho que eles já estavam separados há muito tempo, né? Mas ele saiu de casa mesmo... Vamos que em setembro, em janeiro a gente estava junto. Arrasado. Né? Sim. Setembro, outubro, acho que em janeiro a gente se conheceu, vamos dizer assim, apesar de já conhecer ele, né? Mas... Tá, se conheceram amorosamente, sim. Né? Entendi. E aí casaram, aí eles já tinham o Lucas e a Bia. Isso, e nesse começo eu me lembro que foi muito sofrido até para mim. Eu tinha que ter muita paciência, muita resiliência. Às vezes eu não sabia como agir. Eu me lembro de uma cena, a gente na casa de praia. E eu sabia da dor das crianças, né? De ver o pai longe da mãe. De às vezes não entender, ver que eu estava... Que era uma pessoa que não era a mãe dela, que estava junto. E ela não entende, simplesmente ela jogava as emoções dela daquela forma e aquilo ali eu tinha que ter análise, acho que anos de análise para poder entender. E eu só fazia chorar. Sim, porque eu não, difícil mesmo. Eu não sabia como agir, né? Porque ao mesmo tempo eu não podia dar o que ela queria, né? Que seria o pai e a mãe de volta. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo eu tinha que dar o carinho e compreender
né, da melhor forma possível. Você tinha receio de ser vista como a pessoa que causou aquela separação, apesar de não ter sido, mas para eles... Para eles, sim, porque eu acho que talvez eles não entendem, né? Eles não entendem, talvez, o que estava se passando dentro da rotina do casal na época, né? Era muito bebês, muito crianças. Eles só entendiam que meu pai não está mais com minha mãe, né? Na minha cabeça, talvez. E tem uma pessoa nova na área, né? Sim. E que eu não quero isso, né? Acho que a criança é muito, assim, simplória, né? Na forma de visualizar. E fantasia, né? Também. Isso. Muito. Mas e hoje? Hoje é só amor, sou apaixonada. Eu só tenho 2 meninos, né? Então a Bia, ela não é minha filha, mas eu tenho um carinho e um amor por ela. Ela é uma fofa, super carinhosa. E assim, eu até às vezes gostaria que eles frequentassem mais lá em casa. Mas eu acho que pela fase, pela idade de serem adolescentes... Qual é a frequência que eles vão? Toda semana eles vão. Tá. Mas eu gostaria mais que eles estendessem mais, como nos finais de semana. Às vezes dormir no meio da semana. Antigamente eles iam mais, por ser menores, eles tinham mais essa rotina de todas as quartas-feiras, dormir lá em casa. O final de semana com a gente, outro da Carol. Hoje eles já falam, Mari, que não querem ir ou que querem ir? Eles verbalizam. Legal. E a gente deixa sempre eles muito à vontade, Sim. né? Tem um cantinho deles, todo direitinho lá em casa. E a mãe deles, como é que encara isso? Eu acho que a Carol é muito tranquila. Sim. Né? Eu acho que quando a gente sempre pensa no todo que são eles, né? Eu tento ajudar da minha melhor forma, eu não em relação à educação do Lucas e da Bia. Eu só realmente intervenho quando me pedem ajuda. Tu respeita o espaço, completamente, né? Completamente. Interessante, legal. E tu, Mi, assim, já que você está divorciada há 1 ano, né? Média de 1 ano. Como é que tu vê a possibilidade de tuas filhas conviverem com outra mulher? Assim, já é o outro lado da Mari, né? Eu confesso que eu não penso ainda muito sobre isso, mas, assim, eu acho que é bem natural, faz parte do processo do pós-divórcio, ambas as partes conhecerem novos parceiros e Sim. se refazerem e continuarem suas vidas. Então, eu acho que isso está no script. E é para ser de uma forma natural, né? E elas, como eu te falei, elas não são mais criancinhas, não são mais bebês. Uma vai fazer 14, a outra vai fazer 12. São meninas, assim, que são bem... Elas têm personalidade, elas sabem se defender. Como eu falei, elas sempre são criadas comigo muito na conversa, na base da verdade. Então, assim, eu sou bem segura com relação à minha relação com elas. Se uma outra pessoa entrar... Eu só espero que seja uma boa pessoa, que seja uma pessoa, assim, de boa índole. Que venha para agregar. Que venha para agregar, exatamente. Mas isso, infelizmente, não está no meu controle. Sim. E eu acho que as coisas que não estão no nosso controle, a gente precisa só aceitar. Aceitar e observar como é que vai ser e estar do lado dos filhos para... direcionar, né? Da melhor forma possível. Se acontecer algum conflito, alguma situação constrangedora, né? Ou até, às vezes, de maus tratos. A gente não pode esquecer que isso existe nos relacionamentos. A gente até precisa falar sobre isso. A gente só torce para que isso não aconteça, mas se acontecer, a gente precisa dar um direcionamento, tá perto. E acolher, né? Saber. Acolher. Mas é o tipo da coisa, a gente, Jardelli, quando a gente passa por um processo assim, de separação, o meu foi bem longo, tá? Foi, assim, quase 3 anos de crise de tentar de todas as formas possíveis e de sofrer a Mari sabe, acompanha um pouco desse meu drama. Então, assim, a gente aprende tanta coisa, é tão, assim, engrandecedor. Eu falo hoje que, assim, eu digo que eu falo porque eu converso muito com as minhas pacientes. Eu tenho muitas pacientes que já se tornaram amigas. Então, assim, o meu consultório é quase um templo sagrado de confissões. Então, assim, eu sou super a favor do casamento, da família, sempre fui muito família.
Mas eu sou mais a favor ainda hoje das pessoas terem coragem de saírem de relações abusivas, de relações que elas não são felizes, que elas se sentem diminuídas, que elas não se sentem valorizadas, pertencendo àquilo ali, que elas não têm parceria. Ou, assim, relações que não são... que não são relações, né? Que não são completas, que as pessoas se sentem inteiras e que elas estão ali por qualquer coisa que não seja a própria felicidade. Então, hoje, eu sou muito mais a favor da libertação de uma relação, como eu falei já, tóxica, abusiva, do que do casamento, sabe? Eu falo assim, eu não me divorciei, eu me libertei. Porque eu sei o que era que eu vivia. Eu sei o processo que eu passei. Então, assim, foi um longo caminho. Hoje eu falo uma fênix. Mas é tão interessante, Mirella, você dar esse relato, porque, infelizmente, hoje eu arrisco dizer que 90% dos casos em que eu atendo de divórcio tem episódios de violência doméstica. Psicológica, né, eu acho. E principalmente a psicológica. Porque a psicológica é uma violência, entre aspas, velada, né? Ela não é de fácil ela é visualização. Na alma, sabe? A física, ela é na alma. Ela até cura, né? Faz e às vezes você não valoriza aquilo ali. A psicológica, que besteira, ela é sutil. Né? Quem está vivendo um relacionamento abusivo baseado na violência psicológica tem muita dificuldade, pelo menos... Para entender, e isso é verdade, né? Não entendem. E quando entendem, já vi vários casos de olhar e chegar e dizer assim, olha, eu estou aqui querendo só entender se é isso mesmo, mas eu não quero me separar, mesmo que seja. Porque a gente se acostuma. Pois é, o que é isso, assim? Eu não posso julgar, né? Assim, a gente não tem como julgar, porque... mas é difícil ver isso e dizer assim, meu Deus, vontade de pegar a pessoa pelo braço... Acorda, pelo amor de Deus, sai daí. Mas eu não posso, né? É porque a gente adoece junto. Sim. Ser no ambiente adoecedor, você também está doente. E começa de uma forma muito sutil, muito, sabe? Corriqueira, muito pequena, muito... que confunde. Uhum. Que confunde a ponto de você dizer, não, sou eu, né? Não, sou eu. E principalmente, existe a manipulação, né? Sim. Através do abuso psicológico. De impor a culpa ao outro, né? Isso. Eu faço isso porque você me provoca. Exato. Não, mas eu lhe chamei disso, ou falei isso, eu fiz... Porque você me desorganizou dessa forma. Tem isso. Então, é muito difícil você ter discernimento aí. Às vezes, precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa de autoconhecimento. E, às vezes, precisa de muitas pessoas de fora. Mas só vão aparecer as que gostam de você de verdade. Acho que te amam, geralmente pai, mãe, amiga, assim, do peito, que nem a Mari. Irmão. Essas é que vão realmente conseguir, talvez, abrir um pouco. Porque... as outras não vão. Às vezes, pessoas da própria família falavam, você não tá louca. Acorda. Entendeu? E você... Mas acorda pra ficar ou pra sair? Pra sair. Pra sair. Você não tá louca. Tá. Porque eu já vi o contrário também. Não. E a gente... É porque confunde. E deixa a culpa. A culpa, ela permeia essa relação. Exatamente. E assim, é tão triste perceber a pessoa sofrida, vivendo já na consciência de que aquele relacionamento é um relacionamento abusivo, mas se coloca no lugar de responsável. Por não ter dado certo. Por não ter dado certo e pelo outro ser do jeito que é. Acontece isso demais, demais. E assim, aqui eu não sou psicóloga, eu sempre digo, não sou psicóloga, preciso de uma terapia. Tenho várias, acho quase já. Várias parceiras psicólogas, Ave Maria, sou super adepta, como eu já disse aqui. Mas eu também não posso me eximir de falar, né? De trazer um pouco da consciência e da realidade. Você não é culpada. Você precisa se fortalecer nessa sua decisão e na sua coragem de se libertar. Porque é isso mesmo. Eu falo assim, você só precisa tirar a primeira venda. Sim. Depois que você tira a primeira venda, se prepara. O mundo se abre, né? Porque começa. E aí, minha amiga, você vai só... Agora,
eu não sei, posso Ao falar. mesmo tempo que você tira a venda, quando você tira a venda, você começa o desapego, não é, Mi? Tu não acha, não? É que dói, né? Tirar a venda dói. Você dói. encarar a realidade dói. Você precisa... Dói muito. Dói muito. E vai dar trabalho, Sim. você sabe. E o medo, onde é que fica? E as inseguranças, onde é que ficam? Né? E tudo. A gente tem medo de tudo, né? Do que Como vai ser? do que você sabe. Do julgamento, né? Tudo. A gente vive uma sociedade muito machista. Muito. A mulher, ela é alvo, né, de muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que, assim, as pessoas que mais apontam, que mais julgam, que mais te criticam, que vão continuar fazendo, são as mais infelizes nos relacionamentos delas. Pode ter certeza. Então, assim, quando você estiver num processo assim, de dor, de rompimento, assim, você tem que voltar os olhos para você, para dentro de você e para os seus filhos. Porque é muito, acaba ficando... Eu não estou generalizando, porque eu sei que tem homens incríveis, pais maravilhosos. Sim, importante não existe colocar uma regra quando a gente fala do ser humano, né? Mas, assim, a mãe... Quando ela é mãe mesmo, de verdade, ela fica muito nesse papel também de protetora. Às vezes eu me sinto culpada por ter escolhido fulano para ser... Eu falo, gente, por que eu escolhi fulano para ser o pai delas? Acontece demais, mas é tão... Vou trazer aqui um exemplo de uma situação em que a mãe, mulher, ex-mulher, no caso, chegou aqui contando a história e no caso dela era violência física. Era vídeos que nem aquele do DJ Ives aí. Sei. Dali pra pior. Que eu fiquei assim, né? Meu Deus do céu. Ainda bem que não estão mais juntos. Ok, já tinham rompido. Mas a mulher, depois de 2 horas, olhou pra mim e disse assim, mas eu queria muito que meu filho tivesse um irmão e eu queria que fosse do mesmo pai. Não. É isso, assim. É a consciência, mas se mistura com a confusão mental, com a descrença, eu não sei. Com achar que tem que seguir algo que está formatado pela sociedade também. Que é uma proteção do filho, mas que desprotege ao mesmo tempo, né? Na minha família, você falou isso agora, né? O Lucas e a Bia, eles têm os meus 2 filhos, né? O Cláudio Henrique e o Carlos Eduardo, por parte de pai. E também a Carol refez a vida dela. Sim, família mosaico, que a gente chama hoje em Gente, dia. acho que se a Bia for desenhar a família dela, se a professora pedir para desenhar no papel, acho que não vai caber no A4, não. Ela tem mais uma irmã, né? Que a Carol casou com o Tiago e tem a Alice. E o Tiago foi casado também. No primeiro casamento dele, ele tem mais 2 filhos. Né? Então, gente, é quase, não sei nem dizer o quê. Pois É animado. Né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E tá tudo melhor. Sim. Porque a gente... Isso, tudo que acontece depois, assim, que vem os ganhos, o que você colhe, o que você consegue reconstruir, é para melhor, gente. É para melhor. E o que fazer? Que vocês, sim, a gente falou de terapia, mas o que fazer para sair ilesa? Se é que é possível de uma relação como essa? Eu acho que ilesa, Eu acho você que não sai. Não, né? E os traumas... Trauma é uma coisa que você aprende a ser feliz apesar do seu trauma, dos seus traumas. Eu acho que você sai mais forte. Eu acho que tudo você tira um aprendizado. Né? Às vezes eu escuto comentário das pessoas em relação ao Claudinho, meu marido, que ele era uma pessoa sem vida, apagada, né? E eu conheci ele assim. Sim. Né? Eu conheci, hoje em dia eu tô com ele 24 horas, eu vejo a energia dele, né? Então eu acho que ele pode ter sido muito dolorido para ele, como eu acredito que tenha sido, né? Não só para ele, mas eu acho que talvez pela Carol também. Mas eu vejo ele, pelo menos fazendo como é que eu posso dizer, uma propaganda minha, né? Do meu casamento. Eu vejo ele uma pessoa muito diferente do que ele costumava ser, né? Talvez a relação de vocês hoje tenha outra... E eu acho que ele aprendeu, acho que ele tirou, talvez, coisas que ele não fazia no matrimônio antigo dele, né? Que ele viu onde ele pode ter errado. E hoje em dia ele tenta acertar,
né? Então, eu acho que ele deve ter tirado algum aprendizado, né, dessa vivência dele. Sim, sim. Eu acho que, assim, hoje, uma das coisas que eu mais trabalho, eu faço terapia já, sei lá quantos anos, né, que eu existo, talvez uns 20 anos. E uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é entender, tentar entender e aceitar por que eu passei tanto tempo Mesmo com aceitando tanta terapia. tanta coisa. É tudo psicanálise. E assim, por quê? Por que eu não queria enxergar? Né? Eu acho que é importante a gente entrar em contato com essas questões, tentar encontrar esses porquês, para a gente poder realmente superar e conseguir olhar para frente e amenizar, né, as dores, os traumas, o que a gente viveu. Isso é muito importante, mas não é um caminho, eu acho que nem é rápido e nem é fácil. Não é fácil, porque faz parte do autoconhecimento. Faz parte do luto do divórcio também, né? O luto, aceitar, né? O luto é sempre... São as Na verdade, etapas. o luto são as perdas, a vida é perder. Né? A gente precisa aprender a lidar com isso. Agora, um dos pilares que eu acho muito importante, além da questão da terapia, né? Do autoconhecimento, da pessoa tentar ter também uma ocupação, alguma atividade que ela consiga preencher uma parte do tempo dela, que eu acho que as pessoas hoje estão um pouco muito perdidas nisso, sabe, Jardel? É a questão da espiritualidade. Sim. Eu acho que isso é um pilar muito importante. E eu posso dizer que, no meu caso, foi, além de eu ter muito apoio da minha família, eu tive muito apoio da minha família, meus pais, minha irmã, nunca vou esquecer isso. Mas eu era assim... Mesmo longe, né, Mi? Mesmo, porque eu acho que a distância é uma coisa muito relativa, né? E ainda mais hoje, né? Às tem vezes tantos recursos. Isso. Então, eu tive muito esse suporte. Minha família é pequena, mora em outra cidade, minha irmã mora fora do Brasil, mas mesmo assim, eu me senti muito amparada. Isso é importante, a questão da terapia é importante, mas a questão da espiritualidade não pode faltar. E eu não estou também dizendo que não é importante você passar por tratamentos, às vezes precisar de alguns recursos psiquiátricos, de medicação, em alguns momentos do luto. Mas a gente vê muitas pessoas hoje muito perdidas nisso e sem querer se apegar à espiritualidade, a trabalhar esse pilar da espiritualidade. E aí, eu acho que com isso ajuda você muito. não alimenta, né? Exatamente. Não fica ali retroalimentando. Eu precisei, o luto, eu fiz, eu passei, fui em psiquiatra, passei um tempo sendo acompanhada. Hoje em dia eu não tomo mais nada, mas quando eu precisei, eu usei esse recurso. A gente precisa de algumas bengalas, né? A gente não pode negar isso. Não dá para viver sem bengala. Mas a gente tem que ter sabedoria também, até para usar nossas bengalas, e a gente tem que saber contar com nossos próprios recursos. E o que ajuda a gente nisso, além do autoconhecimento, é esse pilar da espiritualidade, que eu acho que falta muito hoje nas pessoas. Eu concordo com você, e que falta mesmo. E é interessante o teu relato também, porque assim, a gente fala sair ilesa, não é possível. Mas você começou dizendo que veio para cá porque casou, né? Sim. Foi o motivo, mas está divorciada e continua aqui. Sim. Então, você criou raízes aqui e não voltou. Porque, tudo bem, se você quiser voltar, e se tivesse voltado, seria filho mais... já é raiz, né? Sim. Acho que filho é bem raiz, assim. É difícil, porque é uma raiz nossa, não dá para sair assim, né? Tem que pensar sempre neles. Isso, e faz parte da tua construção, imagino eu, né? Sim. E de pensar também nos filhos. É interessante isso, porque os filhos, eles são atingidos, não tem jeito. Assim, é muito triste ver Você que... perguntou assim, como proteger, né? Sim. Como proteger? A melhor forma de proteger, tirando ele desse ambiente adoecedor e tóxico. Exato. E abusivo que eles vivem. Pode ter certeza. Por todas não as tem razões, outra forma, né, Mirella? Pelo não exemplo, tem outra forma de proteção. Eu acho que pelo exemplo, a gente tem que ter eu me responsabilidade preocupava social. muito com que tipo de relacionamento elas iam levar como referência para... Eu tenho 2 mulheres, né? 2 meninas que estão virando mulheres. E eu tinha muito essa preocupação. Para mim era um compromisso. O que elas iriam aceitar, né? Pelo mostrar exemplo. para elas que relacionamento saudável, que amor, respeito, não era aquilo. E tem coisas, Jardel, que não adianta insistir. Elas não
mudam dentro de um relacionamento. A falta de respeito, a violência psicológica, a questão abusiva, a manipulação, isso são coisas que não mudam. Mulheres, não se iludam. Isso nunca vai mudar. É triste, né? Isso não muda. Mas tu acha... Cuide-se, trate para sair disso. É isso que eu ia perguntar, assim. Qual é, na tua visão e na da Mari, não sei se a Mari já vivenciou algum relacionamento abusivo, porque antigamente não se falava muito nessa violência psicológica, nessa manipulação. Às vezes eu olho para trás e vejo, eu acho que aquilo ali que eu vivi era abusivo, considerando hoje. Mas qual é, na visão de vocês, essa dificuldade das pessoas vamos dizer assim, dos participantes ativos, porque eu não quero só dizer que são os homens, tem mulheres também que praticam, embora a gente saiba que seja muito mais difícil aqui no meu escritório, não sei, não lembro se eu tive alguma situação dessa, mas qual a dificuldade dessa consciência? Do desapego do outro lado deles, assim, de fazerem isso. Eu faço, desse poder que eles acreditam ter. E, não sei, existe arrependimento? Não existe? Não muda. Por que não muda? Se arrependem e voltam a fazer? É vício? É criação? O que vocês acham? Que influencia tanto, assim, nessa... Eu não sei se dá para falar, assim, exatamente, porque eu acho que cada um é de um jeito. Cada caso é um Existe o transtorno de personalidade narcisista, né? Sim. Eu tinha uma relação com um narcisista. Então, isso aí já, como o próprio nome já diz, é um transtorno de personalidade. Existia uma instabilidade muito grande na forma de se comportar, uso de entorpecentes, uma dependência química importante. Então, tudo isso conta, né, para a forma como a pessoa se comporta dentro da relação. E isso eu não sei se... Eu acho que cada personalidade, cada situação é de um jeito. Não dá para... né, direcionar, ter um diagnóstico, assim, relacionamento é tão complexo porque você junta duas pessoas ali, né, de histórias diferentes, valores, educação diferente, e aí com histórias diferentes, aí você também tem filhos diferentes, e aí começa... são diferentes, mas aqui, como eu vejo tantos casos, assim, a culpa, a imputação da culpa no outro, eu faço isso porque você me provoca, é comum. Isso né? aí O que eu vejo também? A família, o apoio da família para praticar esse tipo de... Né? Para aceitar esse tipo de situação. Para fazer também. É porque existe uma dependência emocional do outro também. Não, mas eu tô falando do agressor, né? O apoio ao agressor. Ele é assim mesmo. Ele sempre foi assim. Isso é coisa de homem. Sim. Sim. Eu vejo isso, assim. Isso justifica mesmo, né? Se uma pessoa passou a vida inteira escutando de que você é maravilhoso, mesmo sendo um agressor, um menino que... Você vai fortalecendo essa ideia de que pode fazer isso. Não sei, eu sei que cada caso é um caso. Eu acho que a partir da tomada de consciência da situação, cabe à mulher conseguir sair disso ou não. Sim. Porque eu acho que existe uma tendência da gente querer doutrinar, né, os homens, assim, é impressionante como a gente está inserido numa sociedade mas machista. A gente não consegue. Ou a gente fica infeliz pro resto da vida, ou a gente sai. Você não vai doutrinar o outro. Ou a gente se liberta, né? Ou a gente se liberta. Ninguém doutrina o outro. Sim. As pessoas, elas mudam de acordo com o processo delas, com o que elas vivenciam, com as dores delas, porque a gente só aprende, né, no sofrimento mesmo. Então, cabe a cada um o que ele faz com o que ele passa, com o sofrimento, com o que ao longo da vida a gente vai... Tem gente que usa a própria dor para causar mais dor no próximo. Sim, porque foi a forma que aprendeu. Exatamente. Né? Então, tem gente que não, que usa a dor para evoluir espiritualmente, para mudar, para ver o mundo de uma forma diferente, para ajudar outras pessoas, né? E tem gente que não. Tem gente que usa a própria dor para causar mais dor. Sim. Isso é um fato. É tão difícil, né? Mas é tão importante escutar triste isso também, né? Saber disso. É triste, mas que importância, assim, escutar um relato desse. E para as pessoas que vivenciam, para as mulheres que estão vivendo um tipo de relacionamento abusivo, saberem que tem luz no fim do túnel, que você não é culpada, né?
E aí eu quero até pedir para vocês Eu acho que falarem esse recado para essas mulheres que estão aí, que eu não posso eu vou chegar e falar- pegar na mão no braço e dizer, sai disso. Eu acho que o melhor termômetro é a gente mesmo, sabe? Por mais que você escute algo externo, psicólogo, só você sabe ali o que você vivencia. E por mais que você insista em tentar manter aquela relação que você já tem todos os dados de que, né, que tá falida, você precisa ter coragem, porque o tempo passa. A vida tá aí. Até onde a gente sabe, a gente só tem essa, né? E a gente pode até sair daqui e acontecer algo e nem se ver mais. Sim. Então, assim, a gente precisa ter... É a tal da coragem de ser feliz. É para poucos. E que bom, é para poucos. É pra poucos. Você falando, É pra bem eu lembrei poucos. da minha mãe, do meu pai, que nem tá mais aqui, mas não é porque ele não tá aqui que a gente não pode falar mal, né? Né? Eu posso falar mal, não posso falar muito mal dos outros, mas do meu pai eu posso. Eu acho. Eu tô Né? A minha mãe, ela é engraçada, ela conta as histórias dela, que ela disse que foi traída na lua de mel. E nesse episódio, ela quis voltar pra casa, e a mãe dela disse, não, você não quis casar? Volte pra casa, você sabia que ele era assim. E assim ela viveu a vida inteira. Depois, já da gente crescida, eu sou a quarta filha, né, de pai e mãe. Ela se divorciou com muito apoio da gente e era uma relação muito falida, mas ela hoje disse que se arrepende. É tão louco isso, né? Tá vendo? Se arrepende. E ela se libertou. Ela é aquela mulher que ela diz não tá Viu? só, ela tem 1000 paqueras na internet. Ela veio morar aqui porque morava no interior, veio morar comigo. Enfim, meu pai era aquele machista em alto grau de o sapato tá bem aqui, minha mãe que pegar pra calçar o pé dele. E hoje ela diz que se arrepende. Porque tem medo da velhice sozinha. Como ela não conseguiu se vincular, eu acho que tem muito isso também, né? Sim. Você arranja as compensações onde, não sei se existe, mas se alimenta daqueles pequenos micros momentos felizes. Migalhas. Migalhas, isso. Migalhas. E vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. E tem medo de não ser feliz, de não encontrar, falta coragem de olhar para dentro, para si, Existem dizer várias que você formas pode de- ser feliz independente Do outro, né? do outro, né? Tem as migalhas afetivas, né? As migalhas mesmo materiais que você vai Sim. recebendo e é muito louco, assim, você se submeter a isso por tanto tempo. Mas é isso. Eu acho que limite é uma coisa muito pessoal também, né? Cada um. Acho que uma coisa eu acho, assim, viver um relacionamento abusivo é muito complicado para quem tá vivendo. É preciso realmente tomar consciência, fazer uso dessas ferramentas, terapia, o que tiver. Mas eu acho que a chave precisa virar mesmo. Assim, virar para você conseguir seguir. Porque eu já vi acontecendo aqui mesmo no escritório situações de mulher me contrata e volta. Eu Me acredito. contrata e volta. E assim, eu olho para aquilo ali, violência física, psicológica, tudo que você imaginar. Humilhação. Ameaça de morte, extremos, assim, eu vejo dependência. extremos. É uma dependência Dependência emocional, emocional. dependência emocional. Emocional. E assim, a maioria volta, mas depois vai acabar de novo. Com certeza, eu espero aqui. Geralmente dura um ano, um e pouco, Exatamente. E eu pensava muito isso. Eu sabia que se eu voltasse um dia, era só para depois acabar de novo, porque eu já tinha todos os dados de que o negócio já não tinha mais o que sair dali, sabe? E aí eu pensava, eu não vou fazer isso, porque a vida vai passar, né? Tá todo mundo envelhecendo e eu quero ser feliz, eu vou me permitir. Eu nunca me fechei para a vida, nunca, Interessante. nunca. Que bom, né? Com certeza. O pessoal ali que agradece. Que bom, Mirella. Muito obrigada. Obrigada o que vocês também. dizem para as pessoas que... Vou pegar a experiência da Mari, que estão entrando num recasamento, Mari, que eu acho que também é um ato de coragem, né? A gente fala de viver um relacionamento abusivo e sair dele é um ato de coragem, mas entrar dentro de um relacionamento já com histórico como foi você, como foi a tua experiência, é um ato de coragem.
E que não foi fácil, como você colocou aqui, né? Não foi fácil. Eu acho que, principalmente, pelos filhos, né? Sim. A maior preocupação que eu via do Claudinho era em relação ao bem-estar das crianças, né? Como vai ser a adaptação, como vai ser a aceitação deles, né? Até que ponto eu poderia intervir, até que ponto eu teria que me recolher, apesar de ele deixar hoje em dia isso bem livre. E eu nunca precisei, realmente, os meninos são maravilhosos, mas existe, como eu falei no começo, um período de adaptação, né? A dor, né? A pessoa vem machucada de um relacionamento, as crianças também vêm machucadas, enfim, tá todo mundo, e a gente tem que ter Respeitar o momento, discernimento, entender a dor do outro, né? Tem que acolher aquilo ali em prol de algo maior. Sabe uma coisa que eu acho muito importante a gente falar para finalizar, que é muito atual e, assim, é que as pessoas ficam muito absorvidas ali por rede social, com a vida do outro perfeita. Cuidado com o que vocês ficam vendo e com o que vocês acreditam ser aquela vida perfeita de casais felizes para sempre, com filhos lindos e perfeitos. E isso não existe. Só em cinema, né? E aí, isso tem destruído muitos relacionamentos. Então, mulherada, não caiam nessa. Princesa só é da Disney mesmo. Aqui todo mundo é ser humano, todo mundo tem vida real, todo mundo tem problema. E assim, eu acho isso muito importante de falar, porque eu recebi uma mensagem de algumas pessoas que me seguem dizendo assim: Mirella, é tão bom saber que você é gente como a gente, porque a gente achava que era uma vida perfeita e de repente, pá, aquele rompimento ali, aquela coisa ali, né? E a vida real é isso. Sim. Gente, então, a Sam disse de você, né? Coitada dessa menina. Mas assim, o que eu acho é cuidado, muito filtro, menos rede social, mais vida real. Se recolham, silenciem, rezem, sofram, chorem. Entre em contato com a dor, entre em contato com a sua vida, a sua e de quem você está se relacionando. Não negue e não fuja, porque rede social é uma fuga. É mais existe. Tem droga, né? Tem bebida, trabalho também. Tem trabalho, tem tudo. Rede social é porque quando você está ali na vida do outro, você não está na sua vida. Sim. Então eu queria finalizar com essa mensagem. Arrasou. Arrasaram. Eu vou ficar até calada com essa mensagem dela. Arrasaram. Arrasou, ela Te sempre amo, arrasa, gente. Sempre, Ela né? arrasa. Vocês duas, gente. Ai, meninas, obrigada, viu? Obrigada também. Já amei o Obrigada. convite. Eu que amei mais vocês terem aceitado. Obrigada, ótimo. obrigada pela partilha, obrigada pela coragem de vir aqui falar, né? Ainda mais sendo a primeira vez. Obrigada Pode pela marcar o contribuição. próximo. Quando é o próximo que a gente vai vou marcar. Só o que tem é tema aí, ligado ao direito Adorei. de família. Meu primeiro podcast. Tá vendo como nem dói, passa bem rapidinho, né? Não, minha filha, só pra me derrubar agora, só a chikungunya mesmo. Vou ver. Só um mosquito, porque nada me derruba mais. Eu amei demais e eu tenho certeza que vocês amaram. Não tem como não amar, né? Então não deixa de dar o like aqui, assiste no YouTube, tá no Spotify e vai estar também no meu Instagram. Tá bom? Obrigada, Mari. Obrigada, Mirella. Também. Amei. Muito obrigada. A gente fica aqui esperando o próximo, né? Vai ter Sim, a próximo, gente vai vai ter ficar próxima aqui nessa temporada. casa. Vai ter próxima temporada com um novo ambiente, com um monte de coisa legal aí, boa, que vai vir pra vocês.